Outro imbróglio, né? No dia 17 de outubro, o Grand Plaza Shopping, que é o ABCP11, administrado e gerido pela Rio Bravo, fundo que tem 19.564 cotistas, anunciou que o Tribunal de Justiça de São Paulo revogou o efeito suspensivo da decisão anterior, mantendo, então, a validade dos votos da SIM PropTech, antiga CCP, né, Cirela Commercial Properties, na consulta formal sobre a cisão do fundo, confirmando o entendimento de que compete somente a SIM declarar-se conflitada e impedida de votar. Vou tentar passar rapidamente por isso para quem não está entendendo lufas, porque é a primeira vez que está vendo esse fato relevante. Esse fundo ele foi lá autuado pela Receita Federal, dizendo, olha, vocês se enquadram aqui num artigo da lei que diz que se o construtor, incorporador, alguém que tenha feito uma grande reforma no imóvel, tiver mais do que 25% das cotas, o fundo tem que ser tributado como se fosse uma empresa. Então, fundos têm muitas vantagens fiscais. Fundos imobiliários têm menos do que a maioria dos outros tipos de fundos, mas tem várias vantagens fiscais. Só que se tiver essa condição aí, que não é por causa da quantidade, é a quantidade combinada com o fato de ter sido construtor, ou incorporador e tal, ou alguém que fez uma grande reforma no imóvel, a Receita tem que tratar o fundo como se fosse um imóvel ou uma empresa e cobrar todos os tributos. E a Receita, depois de, sei lá quantos, 20 anos que existe esse fundo, resolveu que tinha que cobrar. E aí, uma coisa é, vamos recorrer com a Receita, mas muita gente que tem cotas do fundo, e o pessoal da Rede, principalmente, que tem uma posição muito grande, fizeram uma seguinte sugestão, uma proposta, vamos fazer uma cisão desse fundo, porque vai ter uma briga que vai ficar anos e anos e anos aí com a Receita, e uma coisa é, digamos que perdeu a briga, o ABCP ele vai ter que pagar todos os atrasados e mais o recorrente, caso percam a briga. Então vamos fazer a cisão, vamos fazer 2 fundos, deixa um deles só com a CCP, que agora se chama assim, e o outro só com os cotistas minoritários, que não sejam a CCP. Porque daí você tem um que, caso perca a briga, o problema é mais recente, e tem outro que tem um problema que vai retroagir 5 anos. Essa era mais ou menos a ideia. Se eu estiver falando bobagem, esquecendo algum detalhe, vocês me corrijam aí. E aí, então, fizeram a Assembleia, a CCP votou contra, a SIM votou contra, e o administrador, que é a Rio Bravo, não computou os votos da SIM por entender que ela é conflitada. Se há conflito de interesse, aquela pessoa não pode votar, aquela empresa não pode votar. E não computando os votos da SIM, a matéria foi aprovada e o fundo seria cindido. Acontece que a SIM entrou na justiça, dizendo que ela não é conflitada e que os votos dela deveriam ser computados. E a justiça tem dado decisões favoráveis assim, e essa última aí reforça que somente a pessoa ou a empresa pode se declarar como conflitada. Eu tenho que ser um cara super honesto e falar, olha, eu não vou votar porque eu sou conflitado. Se alguém apontar o dedo para mim e falar, pô, o Arthur é conflitado, ele é dono do imóvel, a família dele é dono do imóvel, isso não vale. Você pode provar, mostrar documento, isso não vale. Eu tenho que levantar a mão e falar, olha, eu sou conflitado, não vou votar. Situação estranha, né? Sim, sim. Muito, certamente situação estranha. Desculpa, Danilo. Sem dúvida é uma situação estranha, uma situação inédita, que é alguém ser carimbado pelo administrador do fundo como conflitado, que tradicionalmente isso não acontece. Geralmente o próprio lado se coloca como conflitado, pelo menos é a primeira vez que eu lembro disso ter acontecido. Assim que eu estava conectando, acho que foi o Arthur que estava falando, vamos pegar pipoca aí, etc. Tá aí um bom seriado para as pessoas verem, que são todos os fatos relevantes, todas as lives de fato relevante desse lance, dessa história toda, porque a gente ainda está só na 2ª temporada, isso aí a gente ainda vai ver quantas temporadas mais vai ter. Até pelo próprio conceito de o que é conflito de interesse, já que a legislação ela
em alguns pontos bastante clara, em outros nem tanto, já que é uma lista exemplificativa, o fato de que um cotista está simplesmente votando contra a opinião da maioria coloca ele como um ente conflitado? Essa é uma pergunta interessante, porque a, a CCP, assim como é o nome atual dela, ela não, não se encaixa em nenhum dos conceitos clássicos de conflito de interesse. A Rio Bravo trouxe um conceito pouco usual, digamos assim. E a justiça tem dado ganho de causa, né, Eu para acho, sim, de alguma instância ou outra, de alguma forma ou de outra, assim está ganhando. eu acho que o grande problema é o seguinte: se assim admite, e mesmo a Rio Bravo tendo apontado assim como conflitada, e se assim admite que é conflitada, você está dando o argumento favorável à própria Receita Federal. Se eu sou conflitado e tenho mais do que 25% das cotas, então esse fundo tem que ser tributado como uma empresa. Não, Arthur, acho que tem um problema maior também na minha visão, que é assim, né, se o administrador, né, em 2022, né, falando que o cara é conflitado, né, e ele manteve a tributação de fundo imobiliário, ele cometeu um crime, né, um erro, né, então acho que tem esse ponto também, né, mais complexo, assim, acho que a discussão, obviamente, né, de quem vai pagar a conta, né, se vai ser só a CCP, se vai ser, né, todos os custos do fundo ali, né, mas acho que, assim, né, se você tá me dizendo, entre aspas, né, assim, acho que tem um problema ali no fundo, né, que assim, né, tem que resolver, né, então, por que você não reclamou isso lá, né, 10 anos atrás, né, então acho que esse é um ponto que empurraram com a barriga e explodiu essa bomba agora, né, então esse é um desafio, né. Bom, muitas coisas imprevisíveis. Já me disseram que a Receita já tinha auditado esse fundo várias vezes e nunca tinha apontado nada. Aí, de repente, sei lá, troca o auditor, sei lá o que acontece, e muda o entendimento da Receita e vai lá e faz o apontamento. Né? E indo lá para a raiz, que é a lei, essa questão mesmo, ela tinha que ser melhorada. Ela tem algum sentido, mas, por exemplo, você vê que para os FIAGRO, que entraram na mesma lei dos fundos imobiliários, esse artigo não se aplica aos FIAGRO. E para os fundos imobiliários, já entrevistei o Ferrari sobre isso. Ele falou, olha, faz sentido, na fase de construção, faz sentido, porque tem lá toda aquela estrutura que um construtor faz, ele começa uma operação, a empresa é pequena, é uma SPE, né? Pode ser uma empresa gigante, mas ele forma uma SPE que é pequenininha, não tem capital nenhum, então ele usa lá o lucro presumido, porque ele não tem lucro nenhum. Aí depois começa a empresa a ganhar corpo e tal, ele usa um regime especial de tributação que existe para esses casos, o RET. E aí, quando a empresa agora é grande, a empresa específica que está construindo aquele imóvel, começa a ter alguma receita e tal, aí vai para o lucro real. Se fosse possível fazer isso já dentro de um fundo imobiliário, já seria tudo isento de imposto de renda do início ao fim e daria para pagar nada de imposto, ao invés de pagar o imposto devido, ainda que tenha todas essas etapas que são legais e possíveis, a empresa vai pagando imposto. Você coloca num fundo imobiliário desde a construção, ela consegue não pagar imposto nenhum. Então, tem algum sentido? Tem. Só que depois que o imóvel está pronto, construído, e ele foi vendido, ou ele gerou renda, passa a gerar renda, não importa. Depois dessa fase de construção, já não faz a menor diferença. Então, esse dispositivo da lei, ele deveria ter assim um certo prazo de validade. Tá? Isso até o imóvel ser construído, 1 ano após a construção do imóvel, alguma coisa assim. Mas não tem. Então, fica essa situação que aconteceu no ABCP, já aconteceu em outros, pode acontecer ainda mais para frente, de tantos anos depois, não há, de fato, nenhuma vantagem tributária acontecendo agora. Não tem nenhum tributo que ele deixaria de pagar se ele não fosse um fundo, que ele estaria tendo vantagem se ele não fosse fundo imobiliário, sabe? Não tem porquê esse negócio. Mas está na lei e a Receita tem que agir. Mas esse pedacinho da lei já merecia ter sido pelo menos reformado. Não vou dizer retirado, mas reformado. Aí chega no FIAGRO, não, nem vale isso para o FIAGRO. Por quê? Porque o FIAGRO compra a terra já está pronta. Tá, lá na lei diz que o FIAGRO pode comprar imóveis do agronegócio, sem dizer o que é imóvel do agronegócio.
Então, se ele constrói um imóvel do agronegócio, sei lá, é um silo, é um galpão para o agro, sei lá o que é. A situação é a mesma, mas para o FIAGRO não tem essa questão. E para o fundo imobiliário tem, e mais uma parte mal esclarecida da lei. E que Comentários, se a gente for ou depender do vamos mandar Congresso para corrigir isso, vai demorar. Então, acho que Desde vamos ver 2020 já rolando isso. Então, acho que uma visão, acho que o desafio desse fundo agora é, assim, acho que é resolver essa questão, né? Acho que o importante mesmo, né, Arthur, acho que a gente sempre comenta, né, com assim da Globo, né, que você falou, né? Acho que assim, o que um cotista relevante pode fazer no fundo, né? Então, acho que assim, né, teve o caso da Capitânia, né, que acabou com o BLCP, né, acabou, né, com o VVPR ali, e agora também, né, assim, ele está contra a administradora, né? E, assim, eu acho pessoalmente que assim, né, se ela tá brigando com o administrador, a gente vai tirar o fundo de lá, né? Mas obviamente que vai ter uns problemas ali, né? Também acho que ninguém vai querer aceitar esse fundo, né? Então, acho que mas é uma dor de cabeça. Colocar. Eu fiz uma conta aqui rápida, não sei se está certa, bem o que seria. Entrei no site do Publici e vi, fui lá na parte de processos judiciais, fiz a soma e dividi pelo número de cotas, que está dando 13 alguma coisa de reais por cota, né? Então, nessa possível incorporação, já poderia colocar isso na conta. O fundo ainda está com um desconto maior que isso, então já resolveria aí uma cajadada só, 5 problemas. E aí tem que ver quem que aceitaria esse shopping no fundo, né? No caso. Na verdade, se é para pensar em soluções criativas, eu ainda posso dar mais uma. Compra o imóvel e liquida o fundo. Que aí quem compra não está comprando o passivo do fundo. O passivo não é do imóvel, é do fundo. Agora, a pergunta que fica é, ok, na leitura mais preto no branco, essa solução resolve. A questão é, sempre alguém, leia-se Receita Federal, pode ir e entrar na justiça alegando, não, estão fazendo isso para evitar o imposto, etc. E aí, vamos dizer assim, é um saco de gato, como se fosse semelhante a uma fraude de execução ou algum instrumento do tipo. Quer dizer que a minha estratégia funciona no preto e no branco. Agora, a justiça é bastante cinza. É um rolo grande para um fundo pequeno. Mas é um rolo grande. Mas isso é uma situação que independe do tamanho do fundo. Você pode ter um fundo de 5 bilhões, mas que todos os imóveis foram vendidos pelo antigo construtor ou antigo desenvolvedor e tal, haveria o mesmo problema aí. Então não é um problema de monoativo ou um problema de fundo pequeno. Mas que é bem raro de acontecer também. Se é a primeira vez que você está ouvindo falar disso, não se assuste. A imensa maioria dos fundos não tem risco disso acontecer. O Nod está agradecendo aos céus lá. Bom, vamos falar de um outro assunto.